Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Queridos, vamos então continuar aí a nossa manhã, e hoje nós estamos aí com o estudo bíblico falando sobre casamento e família, segundo a cultura bíblica, né? E eu quero convidar para que esteja aqui conosco o pastor Davidson, reverendo Davidson, que está aí nos ensinando, nos ajudando, nos orientando a respeito disso. Nós primeiramente vamos orar, depois nós vamos passar a palavra para o pastor Davidson. Tudo bem, pastor Davidson? Bom dia. Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos os irmãos aqui presentes. Estamos aqui novamente para mais um conteúdo bíblico. Isso aí. Já já o pastor Davidson vem para poder falar, para poder explicar. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado Amém. Por este dia. Obrigado por esta quarta-feira. Obrigado porque até aqui reconhecemos a tua bondade, a tua generosidade para conosco. Senhor, nesse momento nos unimos para ouvir um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais a respeito do casamento, a respeito da família, a partir da cultura bíblica. Então eu peço que o Senhor fale conosco nessa manhã. Fale com cada um dos meus irmãos que já se conectaram, outros que vão se conectar e outros que vão assistir ao longo deste dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor promova em nós a reflexão e a partir dessas reflexões que possamos também, Senhor, buscar em Ti ajuda, socorro, para que possamos ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E aí, então, Senhor, através do nosso relacionamento, da nossa família, o Teu nome ser glorificado e exaltado. Amém, Usa o Teu servo com unção, com graça, com sabedoria. É a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos aí já com a nossa irmã Áurea. Bom dia, Deus te abençoe, minha irmã. Existem outras pessoas que também estão conectadas aí conosco. Se você quiser mandar lá um joinha, mandar um coração, vai ser bom também para a gente poder localizar. Queridos, o pastor Davidson vai estar então a partir de agora, né, nos ajudando, nos orientando através da exposição bíblica. Pastor Davidson, fique à vontade, esteja à vontade. A sala virtual é sua. Amém, pastor Aderson. Muito obrigado por mais uma vez disponibilizar esse espaço, esse tempo também para estarmos meditando na palavra, especialmente nesse tema tão especial, que é o tema do casamento, a família tradicional, o quanto isso tem sofrido ataques, hoje em dia, principalmente. Lembrando aos irmãos que a base do nosso estudo, é o livro A Ética do Casamento Judaico. Então, o pastor Adson também está com o dele ali, o exemplar dele. Esse livro aqui é a minha monografia de mestrado, como eu tenho falado, e tenho tratado aqui 2 temas que envolvem casamento, que envolvem também a vida em família, tudo isso de acordo com a Bíblia. Tá, essa é a base, portanto, se você quiser, pode fazer contato e eu envio para sua casa pelos correios. Eu tenho alguns poucos exemplares aqui ainda e vai ser bênção para a sua vida. Esse aqui é o livro mais recente que eu publiquei. E nós já esgotamos esse livro aqui inteiro em algumas lives anteriores aqui, com a Igreja Congregacional de Aracruz.
de modo que vale muito a pena você também conhecer. Aqui eu analiso o Salmo 23 completamente, palavra por palavra, versículo por versículo, na Bíblia hebraica. Tá? Então, você pode também fazer contato para adquirir o livro Revelações Originais do Salmo 23. Já está em processo de escrita o novo livro também sobre o Salmo 91, nessa mesma toada, de analisarmos o Salmo 91, no caso, palavra por palavra, versículo por versículo também, totalmente na língua hebraica, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor nos revelou, né, através da sua palavra, tá bom? Muito bem, vou pedir aqui ao pastor Aderson para então me ajudar aqui, liberando o compartilhamento de tela. E então começaremos o nosso material de hoje. É só o pastor liberar. Isso aí. Obrigado, pastor. Muito bem, você já consegue ver aqui na sua tela o nosso capítulo 4 do livro, cujo título é A Ética Sinaítica e a Endogamia. A ética, portanto, sinaítica, né? A gente tem que destrinchar aqui algumas palavras. Então, a palavra ética significa a nossa condição de estar vivendo de acordo com o que a sociedade espera de nós. Eu vou até fazer melhor. Eu abri aqui o dicionário ROAS, na sua versão digital. Temos aqui a palavra ética. Você já pode ver na sua tela aí. A palavra ética parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo especialmente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Certo? Então, é basicamente isso aqui, ó, um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, a ética trata justamente desses valores que são próprios da sociedade. Então, valores para você ser um bom cidadão, para você ser uma boa cidadã. Então, quando eu falo em ética, me refiro a esses valores morais que precisamos resgatar. E o título do capítulo é justamente a ética sinaítica. Sinaítica por causa do Sinai, ou seja, a ética promulgada pela lei de Deus lá no Sinai para o povo de Israel, cujos princípios ainda permanecem válidos para nós hoje mesmo no século XXI. E ainda que não sejamos judeus, nós temos a nossa fé, ela é judaico-cristã. Então, os princípios da Bíblia sobre família, sobre casamento e família, que são princípios gerais que aparecem na Bíblia hebraica, inclusive, para e principalmente a fé judaica, nós também herdamos esses valores da ética sinaítica. Por quê? Porque nós somos cristãos e a nossa fé também ela bebe bastante da fonte judaica. Por isso os princípios são válidos ainda. E temos essa palavra nova aqui, ó, endogamia, que muito provavelmente você ainda não deve ter ouvido, né? Provavelmente está ouvindo agora pela primeira vez. Endogamia. O que significa endogamia? Vamos ver aqui também. Endogamia. Já chegamos aqui à palavra endogamia, que significa estado de endógamo. Aí até aí morreu Neves, né? Até aí a gente não sabe de nada. Mas vamos aqui, ó, para endógamo. Agora sim vai nos ajudar, ó. Que ou aquele que só se casa com membros de sua própria classe ou tribo, com a finalidade de conservar a sua nobreza ou a sua raça. O interessante é que essa palavra endógamo, ela surgiu na língua portuguesa em 1858. É a primeira vez que essa palavra surgiu. E temos aqui embaixo também, ó, a etimologia, né, de endo mais gamo. Gamo é casamento, né? Gamos, casamento.
E endo, ou seja, é de dentro de uma tribo. E claro, o antônimo, né, dessa palavra é exógamo. Exógamo, né, é aquele que se casa com alguém fora da própria tribo, da própria raça, da própria classe social também. Então, endogamia significa isso. Aquele que se casa dentro da sua própria tribo. No caso lá, na época da Bíblia, israelita se casa com israelita, e não com outras nações, e não com outros povos. Isso era expressamente proibido pela Bíblia nesse período aqui, né, em que estava em vigência a lei já com Moisés, a partir de Moisés. Então, vamos tratar aqui no capítulo 4 da ética sinaítica, a ética que se refere à lei de Moisés, lá no Sinai, e o valor da endogamia, que era o valor antigo e também muito presente na Bíblia. Bom, tem uma frase aqui bem interessante, retirada da tradição judaica, que é o seguinte: a cólera no lar é como eiva no fruto. A imoralidade no lar é como verme no fruto. Então, cólera é coisa ruim, é como essa doença que é dada, né, com essa dificuldade no fruto. Eiva aqui se refere àquela cica, né, de aquele tipo de qualidade que o fruto tem que pode dificultar, não é, a sua degustação. E a imoralidade é comparada aqui como coisa pior, é como verme nesse mesmo fruto. Então a cólera é ruim, mas a imoralidade é pior, não é? E aqui diz respeito a questões sociais, a questões sexuais até, não é? Que envolve um princípio de moralidade, que é o princípio próprio da impiedade. É o princípio de quem quer se dedicar à deturpação de algo muito bonito que Deus criou, que é a vida matrimonial, a vida sexual entre um homem e uma mulher. Né? Muito bem, então, essa é uma frase bem interessante, retirada da tradição judaica. Esse trecho que a gente vai falar hoje aqui, a gente falou rapidamente na primeira fase dos nossos estudos aqui sobre esse tema de família, mas tem um detalhe interessante que vocês vão gostar de aprender hoje, que é muito interessante, dá inclusive, pastor Aderson, dá uma pregação inteira, que eu vou falar daqui a pouco, mostrando uma imagem diferente aqui, tá bom? Bom, estar casado era o estado normal entre os hebreus, pois a família era a unidade social básica. Não é? Então temos aqui esse princípio geral, não apenas para a família hebraica antiga, mas até mesmo para nós hoje. Qualquer família, mesmo ocidental, ela é a base de qualquer sociedade. Embora haja tantos ataques contra esse valor, né, da família tradicional, a gente sabe, nós todos sabemos o quanto a família tradicional, ela sempre foi o esteio, sempre foi a base, o chão de toda a sociedade que esteja crescendo, que esteja, né, realmente trazendo uma vida boa, uma vida abençoada para aqueles que fazem parte dessa sociedade. Então, não se pode negligenciar a vida em família. E o modo como uma sociedade enxerga e vive a sua existência familiar é o modo que vai designar se essa sociedade é saudável ou se não é saudável. A gente vai percebendo isso quando estudamos, né, os conceitos de família na Bíblia. Bom, a palavra hebraica para casamento ou matrimônio é ratuná, que é o ratuná, né, como dá para você ver aqui. O verbo denotativo só ocorre no ritpael, que é um tronco verbal. Né? Os verbos em hebraico eles têm troncos verbais. Então, aqui, no ritpael significa que é a voz reflexiva, ou seja, é alguém que faz alguma ação que reside sobre ele mesmo. Portanto, a voz reflexiva no hebraico, na língua hebraica. Então, esse verbo denominativo, ou seja, que ele diz respeito a esse sentido do casamento, do matrimônio,
ele só aparece na Bíblia no Itpael, ou seja, com esse sentido aqui, ó, fazer-se o marido de uma filha, ou se tornar o genro de alguém, tá? Então, você pode perceber aqui que na língua hebraica essa era a forma de se formar a frase usando a palavra ratuná em hebraico, tá bom? Muito bem. O próprio Todo-Poderoso, aqui se refere a Deus, né? Ao criar o homem, percebeu a necessidade deste ter uma companheira fiel que o acompanhasse ao longo da vida. Por isso, né, disse o Eterno, não é bom que o homem esteja só. De fato, né, Gênesis 2:18, né, embora a gente esteja aqui nessa versão aqui, que é a versão da Bíblia de Jerusalém, eu gostei de ler com vocês aqui esse mesmo versículo na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, né? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. E essa palavra aqui, ó, idônea, em hebraico, significa uma ajudadora que esteja como que diante dele, ou seja, que esteja cara a cara com ele, que seja completamente perfeita e encaixada para as necessidades desse homem. Assim como também o homem, ele é perfeitamente encaixado para as necessidades dessa mulher que foi recentemente criada aqui. Então, a gente vai percebendo o quanto o plano de Deus para o casamento é o plano de completar o homem e completar a mulher. Ou seja, o homem só é completo quando ele está em estado de casamento. A mulher também só é completa quando também está inserida no casamento. Agora, é muito interessante a gente perceber que muitas vezes muitas pessoas se perguntam, mas então o solteiro não consegue ser completo, não consegue ser feliz? Sim, em certo nível, o solteiro consegue ser feliz, especialmente em nossa sociedade. Uma sociedade que é mais dedicada ao valor da individualidade. Mas não era esse o valor da época bíblica. O valor, na época da Bíblia, era o valor da coletividade. Então, a pessoa reafirma a sua felicidade e a sua condição, mesmo como ser humano, né? Se ele estava inserido numa tribo, e para poder fazer parte plenamente de uma tribo, ele tinha que estar associado com uma outra pessoa em casamento. Então é muito interessante como desde o começo Deus preparou essa instituição do casamento para abençoar. E olha que interessante, a Bíblia diz em Gênesis também que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Que Deus fez o homem no sentido de ser humano, o homem e mulher. A sua imagem e semelhança, ou seja, nós somos a representação de Deus nessa realidade, na realidade da terra, a realidade física. Os animais não são, o restante da natureza não é. É o ser humano que é, tanto o homem quanto a mulher. Agora, há uma dimensão não apenas individual, né, do homem individualmente, sendo a representação dessa imagem e semelhança de Deus. E também a mulher, né, ela individualmente sendo a representação dessa imagem e semelhança de Deus. Mas é mais do que isso. Na própria percepção da língua hebraica, você percebe que na situação de casamento, homem e mulher, eles têm uma dimensão específica de revelação da imagem e semelhança de Deus, que só acontece no casamento, daí a plenitude. E agora eu quero apresentar para vocês uma imagem muito interessante, que eu vou até ver se eu consigo aumentar aqui. Estou aumentando aqui o zoom para que enxerguemos melhor essa imagem. Muito bem. Você percebe aqui que nós temos o caso 1 e caso 2 da imagem, né? Porque vocês vão perceber agora uma, uma realidade que só consegue perceber quem leva em conta a língua hebraica, que foi o original em que o Antigo Testamento foi escrito. E a língua hebraica, ela tem assim muitos mistérios que somente lendo uma tradução da Bíblia a gente não consegue perceber. A gente vai perceber que Deus falou para Adão e para Eva, né? Ele deu um nome para eles, né? Que
Ish em hebraico significa homem. É assim que se escreve. Ó. Você percebe que tem essa consoante aqui em vermelho, que ela está destacada aqui. Ish em hebraico significa homem, tá ok? Isha significa mulher. Perceba que é parecido com o modo como se escreve homem, só que essa letra vermelha aqui não aparece, e aparece aqui uma outra letra, que é aqui tira o iod, que é essa letra vermelha, sai aqui e entra uma outra letra, a letra Re, tá bom? Então, Ish aparece o iod. Isha cai o iod e entra uma outra letra que não existe no homem. A letra Ale, é a letra Re, tá bom? Aí você percebe o seguinte, o nome de Deus, juntando as letras, né? É Yahweh, ou Yahvé, né? Eu prefiro usar a tendência mais atual dos especialistas é dizer que a provável forma de se falar o nome de Deus, né? Se pronunciar o nome do tetragrama é Yahweh. Então vocês têm aqui Yahweh, olha aqui, ó, essa letra aqui que está contida aqui em Ish, no homem. E temos ainda a letra Re, que está contida em Isha, mulher. São as duas primeiras letras do nome de Deus, Yahweh. Tá bom? Isso quando a gente percebe que há um acréscimo, um ajuntamento destas letras, que você percebe que ela forma aqui o nome de Deus. Portanto, Ish e Isha, homem e mulher, Isha é o feminino de Ish, né, que é, portanto, é equiparada ao homem, só que na modalidade feminina, não é? Com todas as características da mulher. Mas ela é equiparada ao homem, né? Isha, tá vendo? É só a versão feminina do homem. É isso que é a mulher, não é? E Yahvé, Yahweh, ele está aqui, ele contém dentro do próprio nome revelado de Deus essas partículas divinas que estão atreladas aos nomes do homem e da mulher. Agora, quando você tira essa partícula divina, olha o que acontece. Né? Você percebe aqui, ó, novamente, Ish e Isha, homem e mulher. Mas aí quando você exclui essas letras aqui que foram acrescentadas, sobra duas letras iguais, tanto para o homem quanto para a mulher. Sobra essa letra aqui, que é a letra Aleph, e a letra Shem, tá bom? Aqui é a mesma coisa, a letra Aleph, que é o que sobra, e a letra Shem. Tá vendo? São as mesmas letras que sobram. Quando você, em vez de acrescentar, você retira esses nomes aqui, essas letras, que são consideradas na tradição judaica como uma partícula divina. Tá bom? Então, quando você tira a partícula divina dos nomes, Ish e Isha, homem e mulher, você exclui, portanto, essas letras, sobra, tanto para o homem quanto para a mulher, sobra a palavra Esh. Esh, em hebraico, significa fogo. Fogo no sentido de que consome o casamento, consome a vida. Ou seja, o casamento onde você tira Deus, onde você tira a partícula divina, só sobra para esse casamento briga, dificuldade, só sobra para esse casamento problemas sérios de relacionamento e até dissolver por completo o próprio casamento, porque é o fogo que está consumindo o casamento. Aqui, a ideia do fogo aqui na cultura judaica, nesse sentido aqui, não é o fogo de paixão, de amor, de paixão, não. É fogo de consumir, é briga. É briga, conflito, é dificuldade de relacionamento. Tá bom? Então, é muito interessante a gente perceber com esse detalhe da partícula divina que está atrelada ao homem e à mulher, quando juntam no casamento e vivem em harmonia, essa harmonia é uma forma de projetar a imagem de Deus para as outras pessoas perceberem. Então, um casamento feliz de um casal cristão, de um casal judeu, que vive em plena harmonia,
Ele está, portanto, revelando a imagem de Deus nessa vida harmônica do casamento, de modo que uma pessoa solteira não consegue revelar. Porque aqui há uma junção, uma complementação do Ish com a Ishá, formando, portanto, apontando para o nome de Deus em hebraico, Yahweh, o nome da aliança de Deus com a humanidade. Agora, quando você tira essas partículas divinas da própria vida do homem e da mulher, na própria existência do casamento, só sobra só sobra fogo, só sobra briga, conflito, problemas de relacionamento, infelicidade, enfim, só sobra no final o divórcio, tá ok? É muito interessante quando a gente percebe esse tipo de detalhe que só a língua hebraica é que nos permite ver, tá bom? Muito bem. Então, depois que eu falei essa explicação, a gente vai ver aqui, ó, Deus criou Eva a partir da costela de Adão, como nós já conhecemos, se ordenando que, na verdade, aqui foi Adão que percebeu, né, essa verdade, Gênesis 2:24, e Adão disse, né, e é por isso que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. O homem, Ish, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua Ishá, à sua mulher, à sua Ishá. E eles serão uma só carne aqui, ó. Esse é o princípio bíblico. A vida em harmonia, se tornando ambos tão entranhados, tão misturados, que eles são uma só carne. É como se fosse uma vida só, uma pessoa só. Esse é o ideal do casamento. O casamento enquanto essa entidade que representa a perfeita harmonia, inclusive, da própria existência divina. Porque Deus é uma família. Deus é uma família composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma unidade, mas ao mesmo tempo que ele é uma unidade composta. E a própria língua hebraica também revela sobre isso, né? Se você tem interesse para esse tipo de estudo, de assunto, eu tenho um curso específico que você pode adquirir na Hotmart. Aliás, é o curso que você pode adquirir na Amazon, amazon.com.br. É o curso a Trindade Revelada na Bíblia Hebraica. É muito interessante, você vai ver o quanto a Bíblia Hebraica, lá no Antigo Testamento, já dava pistas muito importantes sobre a essência triuna de Deus. É bem interessante se você quiser se aprofundar nesse estudo. Muito bem. Então, o ideal é esse. Homem e mulher, e chá, somando essa partícula divina, portanto, no casamento, revelando a presença de Deus, revelando a imagem e semelhança de Deus na vida comum do casamento. E quando você tira essas partículas divinas, você só percebe que só sobra o eixo, o fogo, que é o conflito entre ambos, né? Discussões, disputas entre o marido e a mulher, tudo isso só faz o casamento desgregolar e haver a separação e dissolução e a luta que é, né? Quem já enfrentou isso, quem já enfrentou o divórcio, sabe a luta que é, né? Para que possa depois juntar os caquinhos, tanto de um quanto de outro. Bom, os sábios judeus ensinam que Adão estava só porque não havia alguém a quem ele pudesse se doar. Com a criação de Eva, as coisas mudaram. Alguém precisava dele, no caso aqui, Eva precisava de Adão. Ele poderia então se doar à sua esposa, né? Então precisava dele e também do seu amor. Assim como ele precisava também do amor de Eva, da sua esposa. A palavra hebraica para amor, ahav, vem da raiz yahav, que significa dar, o que já indica quão importante é saber doar-se à pessoa eleita do seu coração. Tá? Mais uma vez aqui, os termos em hebraico nos ajudando a perceber o real sentido, no caso aqui agora, de amor na Bíblia hebraica, tá bom? O que a Bíblia ensina sobre amor é isso, é doar-se. Amor é doação. É você ser abnegado, não é você querer já se casar com alguém pensando assim, eu quero me casar porque eu quero que essa pessoa me faça feliz.
Na verdade, deveria ser o oposto. Tanto o marido quanto a esposa, né, tanto o noivo quanto a noiva, devem buscar se casar para buscar fazer o outro feliz, de alguma forma. Servir ao outro, amar o outro é servir ao outro, é cuidar do outro, entende? É de fato se doar por completo à pessoa que você escolheu amar. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Então, é muito interessante o quanto o conceito bíblico de amor não tem nada a ver com ficar virando olhinho, com ficar vendo coraçõezinhos, né, voando assim, quando você conhece alguém diferente. Isso não é amor. Amor à primeira vista não é um amor que a Bíblia prescreve. A Bíblia não fala sobre esse amor à primeira vista. O que a Bíblia fala é o amor enquanto decisão. Você precisa se decidir a amar. Você decide amar e o sentimento, os momentos, né, de sentimento também acontecem. Aquele, né, sentimento de amar, aquela paixão, aquela coisa, isso também, claro, acontece, lógico. E na vida do casamento, o casal precisa aprender a reacender essa chama no sentido de paixão, de amor, não é? Esse desejo também um pelo outro. Isso, ao longo do tempo, precisa ser reacendido, precisa ser reavivado no casamento. Mas o fato é, o casamento não é só isso, o amor não é só isso. Amar é doar-se. É aquele sentimento de companhia. Você pode contar com o outro, você sabe que o outro está sempre lá para você. E que você também vai estar sempre lá para o outro, para o cônjuge. Não é? Isso é o sentido de amor. Casamento sem o amor nesses termos é um casamento fadado ao fracasso. Tá? Então, é preciso que haja essa cumplicidade, esse compromisso, esse amor, e de vez em quando também essa paixão reacendida, não é? É importante que isso aconteça, porque esse é o princípio bíblico do amor na família, no casamento. Tá ok? Muito bem. O casamento não é uma instituição criada pelos homens, mas sim um mandamento divino. O homem e a mulher, Ish e Ishá, como nós já vimos, né, foram criados como uma entidade única. Por isso, seu estado natural é a união. E ao se unirem, realizam plenamente a imagem de Deus, como nós já vimos aqui, que eu já expliquei aqui, né, da partícula divina no homem e na mulher, e isso se torna bastante evidente na vida do casamento, quando há harmonia, claro. Né? Quando você tira a partícula divina, só sobra o fogo no sentido ruim. O fogo enquanto briga, enquanto conflito. Muito bem. A Torá afirma o seguinte, a Torá aqui é o Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a Torá afirma, Deus criou o homem à sua imagem. Na imagem de Deus, ele os criou, homem e mulher. A imagem de Deus aqui, ó, abrange tanto o homem quanto a mulher. E percebe que é uma adição aqui, ó, homem e mulher, ou seja, na situação de casamento. Homem e mulher unidos no casamento espelham a imagem de Deus de modo completo, como nós já vimos aqui. Deus então os criou e os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se. Tá bom? Então, o casamento é base para a felicidade tanto do homem quanto da mulher. Dá para ser um pouco feliz sem casamento? Dá. A vida de solteiro tem lá, dependendo do temperamento, se a pessoa consegue viver bem, né? Tem gente que consegue viver bem. Mas não vai também espelhar a glória de Deus, vai também revelar a glória de Deus, né? Vai revelar a imagem e semelhança de Deus também como solteiro, como indivíduo,
mas a vida singular, a vida de solteiro, não espelha de modo completo, de fato, a imagem e semelhança de Deus, como Deus projetou para que a gente esteja revelando ao mundo, tá? Então, o casamento faz parte do propósito de Deus de ser conhecido de modo completo no mundo que perdeu essa condição de conhecer a Deus, tá? Daí o nosso papel como casais de estarmos tratando bem a nossa esposa, né? Como o próprio texto do Novo Testamento diz, né? Paulo falando isso, que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E a esposa tem que estar submissa, não no sentido de ser subserviente, mas no sentido de estar atrelada ao marido e querer, de fato, ser uma esposa idônea, querer ser uma esposa eficiente e equiparada ao marido, para ambos, o marido e a esposa, construírem uma família abençoadora, que vá também espelhar a glória de Deus para o mundo que ainda não conhece Deus, né? Tal é essa missão, até evangelística, na vida familiar, uma missão abençoadora e evangelística também, né? A base bíblica para o matrimônio monogâmico, ou seja, o matrimônio, né, o casamento só entre um par e não a poligamia, né? O matrimônio monogâmico está na própria Torá. Percebe aqui em Gênesis 2, 18 e 24. Nós vamos ler aqui agora, ó. Gênesis 2, 18 e 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora idônea para ele. Como nós já vimos também, né? Uma mulher equiparada ao homem, que esteja como que diante dele, tete a tete, cara a cara, sem estar sendo diminuída ou até se sentindo superior, né? Os dois, ambos estão em igual condição perante Deus, tá bom? Versículo 24, portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, aqui Adão falando novamente, né? E apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne, né? Serão ambos, como indivíduos, formando uma única entidade, sendo uma carne só, tá? Isso é o casamento. Então, essa é a base para o matrimônio monogâmico, o casamento entre o homem e a mulher, e ponto. O que entra depois disso é gambiarra, né? Como o pessoal diz aí. A poligamia, no entanto, era comum, era tolerada, apesar de não ter sido enfatizada ou até é, recomendada, né, na Bíblia. Mas ela era tolerada, porque era uma condição que, infelizmente, se tinha antigamente, né? Vamos ver aqui os versículos, olha só. Juízes e segundo Samuel. Juízes 8:30, e teve Gideão 70 filhos, que procederam dele porque tinha muitas mulheres. Então, qual é a lógica aqui? A lógica matemática, né? Quanto mais mulher, mais filho essas mulheres poderiam dar. E quanto mais filhos o homem tinha, melhor era para o Israel antigo. Essa era a lógica, até matemática, né? Porque isso ia ampliar a prole, o que era muito importante no mundo antigo, ter um exército, especialmente de homens, que pudesse guerrear nas constantes guerras que estavam acontecendo na época do Antigo Testamento. Mas essa é uma lógica humana, tá bom, que não encontra respaldo total na Bíblia. O valor bíblico é da monogamia mesmo, ok? Segundo Samuel 5:13, tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Nessa mesma lógica aqui, a lógica matemática para se ter muitos filhos e filhas, que era um valor importante na época bíblica. Tá? Por isso que ela era tolerada. Poligamia era tolerada. Claro, poligamia apenas masculina, feminina não é? Na época bíblica, não existia esse papo de Dona Flor e seus dois maridos. Era um marido só com várias flores. Era assim que era a lógica do Antigo Testamento. Tá? Mas a suposição implícita, né, com respeito à poligamia, que está aqui no Salmo 128, Provérbios 12, 4, que nós não vamos ler, né, por questão de tempo, e também Provérbios 31. Todos esses textos aqui fazem referência à suposição implícita da monogamia como sendo o valor bíblico
que Deus realmente aprovava, como de fato aconteceu lá com Adão e Eva, né? Muito bem. Os profetas usaram o matrimônio como uma figura do amor de Deus para com Israel. Você pode ver aqui, né, nesses versículos aqui também. Eles falando sobre o casamento, especialmente Oséias, né, que tem assim, um drama familiar muito peculiar, e Deus quis que fosse assim, mostrando para Oséias o quanto ele estaria prefigurando o amor de Deus por Israel, mesmo Israel sendo comparado aqui com essa esposa adúltera, não é? E o quanto isso traz sofrimento para o marido, né, que tem a esposa adúltera, mas que ele ainda ama e quer salvar o casamento. E no caso aqui, Deus sendo espelhado por esse marido e Israel sendo espelhado por essa esposa adúltera, no caso aqui com a idolatria com outros deuses, né? Então é uma figura muito forte. Osés pagou um preço alto para poder prefigurar profeticamente esse amor de Deus por Israel, pelo seu povo, um povo infiel, né? Matrimônios que envolvessem parentes próximos, que é a endogamia, né? Menos os primos com irmãos, foram proibidos. Ou seja, muito próximos, não. Mas dentro da própria tribo, sim. Tá? Esse era um valor importante. Você pode ver Levítico 18, é todo o capítulo, né? E todo o capítulo 20 também, que fala de algumas restrições aqui, tá? Mas a endogamia era importante para o Israel na antiguidade. As crianças eram consideradas uma bênção. Como a gente viu aqui nos versículos, né? Muitos filhos, muitas bênçãos. E a esterilidade, ou seja, a impossibilidade de ter filhos, um infortúnio que era especialmente recaído sobre a mulher. A mulher é que era tida socialmente como estéril. Nunca se atribuía esterilidade ao homem, embora, do ponto de vista biológico, o homem também pudesse ser estéril. Mas, em geral, era atribuída à mulher, por uma questão de estigma social, e também pelo fato de um homem, por ter várias mulheres, né, no caso de uma situação de poligamia, isso então era meio que comprovado de que o problema estava com a esposa e não com o marido, né? Mas era um fator social da época, tá bom? E nós já sabemos que a esterilidade também atinge o homem, né? O marido. Bom, Josué advertiu claramente a Israel contra matrimônios com os cananeus nativos para que isso não se tornasse uma armadilha para o povo de Deus, porque, de fato, quando havia casamento com povos pagãos, também se atrelava ao casamento a adoração a deuses pagãos. E isso era terrível, né? Isso era muito combatido no texto bíblico. A nação de Israel já tinha testemunhado o valor questionável de matrimônios contraídos para resolver problemas entre povos, no caso dos filhos de Jacó e Siquém, o Eveu, que tinha violado a santidade da casa de Jacó. Situações aqui até de escândalo social. O próprio Salomão também, né? A gente vai ver aqui, ó. No entanto, uma vez que Salomão se estabeleceu no trono de Israel, começou a prática de matrimônios contratuais para propósitos políticos, como rei, né? Fazendo alianças com povos ao entorno lá de Canaã. E isso trouxe a derrocada total e completa para Salomão. Ele começou muito bem, tinha tudo para dar certo como rei, para ser um dos melhores reis de Israel, tanto ele quanto Davi, o seu pai, mas infelizmente ele caiu por causa da poligamia, que trouxe para ele também essa forma mais aberta para encarar a adoração aos deuses falsos por influência das suas esposas. O mesmo aconteceu com Acabe e tantas pessoas, né, do Antigo Testamento. O matrimônio teve importantes consequências familiares e tribais. Se a mulher, por exemplo, provasse ser insatisfatória ao marido, ela voltaria à casa do pai, o que causava uma série de hostilidades entre as famílias. Portanto, era muito importante que houvessem famílias que, de fato, tivessem harmonia, né? Um relacionamento harmônico entre marido e esposa. Que quando não tinha, problemas sociais acarretavam, inclusive hostilidades e até violência. O procedimento natural, então, era que as famílias envolvidas estabelecessem as condições para a união. Por isso que havia o casamento arranjado entre familiares.
Era um contrato, né? Era como se fosse um negócio, um contrato mesmo feito. E o amor iria nascendo à medida que o noivo e a noiva iam se conhecendo e convivendo. Daí surgiram os casamentos arranjados, tão comuns ainda hoje no Oriente Médio. Isso não excluía automaticamente o consentimento do casal, né, o jovem casal. E casamentos por amor também eram possíveis, apesar de raros. O marido era tido como senhor, o dono da esposa, mas esta não era uma norma absoluta. Quando o marido era incorporado à tribo da esposa, as crianças eram consideradas como pertencentes à tribo ou família dela, ok? Você pode também, depois, vendo aqui os versículos para comparar. O noivado entre os israelitas antigos era um acordo que estabelecia deveres e era considerado uma parte do matrimônio. O dote deveria ser pago aos pais da noiva. O dote é o pagamento que o noivo paga aos pais da noiva pelo privilégio de se casar com ela, não é? Eu costumo brincar dizendo que esse estilo de dote não existe mais na nossa sociedade ocidental, claro. Mas existe na sociedade oriental ainda. No Oriente Médio ainda existe o dote. Mas o dote que nós pagamos hoje para casar é diferente, não é? É um dote com impostos, é um dote com esforço para manter bem a sua esposa, né? Um dote também que pagamos mais diferente, certo? Bom, o dote deveria ser pago aos pais da noiva e este era o elemento central do noivado. O noivado consistiu em uma determinação das condições do matrimônio na presença de testemunhas. A união poderia acontecer alguns meses ou até mesmo anos depois do noivado. A deslealdade dos noivos também é considerada como adultério. A lei, inclusive, prescreve isso. É bom a gente dar uma olhadinha aqui, né? Deuteronômio 22, 23. Quando houver moça virgem desposada, ou seja, noiva, né? E o homem a achar na cidade e se deitar com ela, é que o texto vai continuar dizendo o quanto isso é pecado, tinha que apedrejar, coisa e tal, né? Então, era realmente proibido, tá? Em situação de noivado, que é o desposamento antes do casamento, antes de consumar o casamento com a união conjugal, né, dos dois, com o ato conjugal, já se tinha esse compromisso como se fossem casados sem ainda serem casados de modo completo, tá? Era um casamento em andamento, digamos assim. Então, se o noivo e a noiva se engraçasse lá com outra pessoa, isso era um estigma social, dava até apedrejamento, né? A união e o amor entre os cônjuges são descritos com insistência nas biografias dos patriarcas, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Jacó e Lia, e mais tarde Jacó e Raquel, né? Jacó também, olha o preço que ele pagou, né, por ter uma poligamia aqui. Estes dois últimos vivem uma das mais bonitas histórias de amor em toda a literatura, no caso Jacó e Raquel. Uma relação repleta de devoção e ternura, tá ok? Mas olha a dificuldade que tinha com Lia. Geralmente quem vivia a poligamia tinha problema entre as esposas, né? O marido tinha dor de cabeça quando tinha o casamento polígamo. Com Isaac e Rebeca, o texto bíblico relata o primeiro casamento conhecido na história da humanidade. Primeiro casamento assim, né, mais formal. Descreve Rebeca entrando na tenda de Sara, a falecida mãe do seu futuro marido. O Midrash, que é um registro da tradição oral, da tradição judaica, né? O Midrash indica que os milagres que se realizavam através de Sara e que haviam cessado com a sua morte reapareceram através de Rebeca. Tá? Essa aqui é a tradução judaica, só para a gente conhecer, tá bom? Muito bem, terminamos então a nossa aula de hoje. Quero agora abrir aqui o espaço para que o pastor Aderson agora esteja coordenando aqui esse momento de perguntas e respostas desses minutinhos que temos ainda. Oi, queridos, bom dia. E aí, nós temos alguns irmãos que estão participando, como a Elisel, a Dora, o Francisco Vilela, também o Sérgio, a Cris também está participando, a Aura. Vocês têm aí algum pedido, alguma pergunta? Se quiser, pode colocar aí no chat. Pode fazer a sua pergunta aí no chat para que possamos esclarecer
né, a respeito do estudo que foi dado hoje, ok? Enquanto algum irmão aí se prepara, eu estava aqui ouvindo, né, a exposição, o estudo, e eu achei interessante quando o pastor Davidson colocou aquela imagem lá em hebraico, né, Sim. e aí tem lá a questão das letras, né, e é interessante, Se eu vou quiser, eu chamar coloco de de... volta aqui. Ele está aberto aqui ainda. Pode, por Pode favor, para a colocar? gente... Então, ok, só um segundinho. Eis aí a imagem. Isso, essa imagem mesmo, né? E eu achei interessante porque o que que eu percebi, né? Na primeira imagem, no primeiro caso, ali é uma, digamos assim, uma revelação, né? Onde a gente consegue perceber que Deus de fato está junto. Aquela palavra que aparece lá em Eclesiastes, um cordão de 3 dobras não pode ser arrebentado, né? Porque Deus não É, só está junto, como ele estabelece o equilíbrio, ele estabelece as exato. conexões. É isso mesmo, pastor Davidson? Exato, equilíbrio, força. Na família forte é uma família que tem Deus, como a gente está vendo aqui, né? Homem e mulher, juntando no casamento, forma as duas partículas divinas unidas, e isso fortalece a própria família, o próprio casamento e as próprias pessoas enquanto indivíduos também. Exatamente. Aí, em termos práticos, nos dias de hoje, não basta ser cristão, né? Não basta receber o título de cristão. É preciso, de fato, fazer disso uma verdade, ou seja, Deus está presente, aí tem a ver com a intimidade individual com Deus e também a intimidade do casal com Deus. É isso mesmo? Vai por esse caminho? E quando você tira essas duas letras que simbolizam a partícula divina, né? Sobra a palavra este, tanto para o homem quanto para a mulher. Este é fogo, no sentido aqui de briga, de desarmonia. E de fato, a gente percebe, né? Uma família que não tem Deus, ela está sempre em briga, disputa entre marido e mulher para ver quem é maior. Filhos também muito mal criados, porque não tem um parâmetro, não tem um parâmetro de uma boa condução da vida, né, aqui na Terra. Então, uma família que não tem essa estrutura, a estrutura que é a presença do próprio Deus na vida familiar, é uma família que, infelizmente, está fadada ao fracasso. Embora algumas famílias, não, por exemplo, não tenham Deus, mas pelo menos têm os valores que são valores cristãos, valores judaico-cristãos, né? Então, eles ainda que não tenham propriamente Deus, confessamente, né, como creem em Deus, mas se tem os valores que a Bíblia ensina, também consegue manter uma família equilibrada, tá? Mas, em todo caso, não vai espelhar a glória de Deus, porque se não tem Deus, não tem como ser a imagem e semelhança dele. Então, se você quer uma família abençoada, de modo assim concreto, de modo seguro, precisa ter Deus. Né? Tanto o marido quanto a mulher precisam temer a Deus, precisam ter uma vida espiritual juntos, precisam estar próximos do Senhor, até para poderem também criar filhos no caminho de Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Bacana, interessante esse seu comentário. Tá aí, ó, irmão. Se alguém ainda não tinha atentado para isso, se atenta então para esse pequeno e importante detalhe. E aí a saideira, né? Tô vendo aqui, não tem nenhum, até Uma agora não pergunta, né? apareceu nenhuma pergunta. A Ok. saideira é que você falou e eu achei interessante, né? Achei interessante pelo seguinte, você falou assim, não existe, as minhas palavras, né? O amor, ele não acontece assim na primeira vista. O amor, na verdade, ele deve ser conquistado, ele deve ser decidido, foi a expressão que você Ele é utilizou. construído, exato. O amor é Const- construído. É uma decisão que você tem e você, por ter tomado a decisão, você vai construindo esse amor ao longo dos anos, né? Interessante, eu queria até mandar um abraço aqui, pastor Aderson, para o Uhum. Francisco Vilela. Ele é seminarista, é meu aluno lá no seminário de Niterói. E também o Sérgio Monteiro. Se o irmão Sérgio Monteiro for quem eu estou pensando,
Ele é uma pessoa também tarimbada na internet. Eu não sei se é ele. Pelo menos tem o mesmo Uhum. nome, né? Sérgio Monteiro. Conhecedor também profundo do hebraico, se for esse irmão aqui, tá? Mas caso não seja, caso seja só uma coincidência, né, de ter o mesmo nome, em todo caso, também, um bom dia a todos, Deus abençoe a todos nós, né? Bom dia, Deus abençoe vocês. É um privilégio tê-los aqui na nossa página, tê-lo aí conosco na parte da manhã, através desse estudo abençoado do pastor Davidson. Volte virtualmente outras vezes, né? Isso aí. Só na Então, quarta-feira, né? Se Deus quiser. uhum. Então, assim, a gente já começa a tirar aí desfazer alguns mitos, né? Porque passa pela decisão e aí essa decisão nos leva a construir um relacionamento saudável, leva-nos Isso. a construir, a gerar o amor, né? E aí faz sentido, então, que quando uma família tem Deus, que começa a construir esse amor, né, com base no próprio Deus, e aí, como você falou, torna-se uma família abençoada e também abençoadora. Exato. Muito bacana, muito bacana. Queridos, estamos chegando aí ao final da nossa aula de hoje. Chegando aqui, Ainda ó. não tem exatamente, ó, o pastor Davidson lá mostrando, ó. Quem ainda não tem este livro, eu sugiro, eu indico, né, esse livro para você ler. Ele está fazendo só uma passagem rápida, mas esse livro aqui tem muito mais conteúdo que você vai poder folhear. Você que gosta de pregar, de ensinar, principalmente naquele período que fala sobre a família, o período do mês de maio, então, ó, já fica aí a indicação desse livro, não é, pastor Davidson? Isso aí. Esse é o livro que vai realmente trazer todas essas informações para você e daqui para mais, né? A gente vai avançar ainda nos capítulos aqui e o quanto a gente vai aprender com o que a Bíblia ensina de valores importantes para a família, para o casamento, enfim, para a nossa vida. Ok, então vamos encerrar, né, aí a nossa live desse dia, que quero te incentivar, te encorajar, te estimular a que você possa construir o seu amor enquanto família, enquanto casal. O pastor até Davidson falou de tempo em tempo é bom dar lá uma renovada, né? De tempo em tempo é bom tá lá, né? Para que ele não caia na mesmice, não caia no dia a dia. Então, eu quero te incentivar a continuar construindo o seu relacionamento, o seu casamento, e quero te incentivar a buscar sempre a intimidade com Deus para que seja abençoado e abençoador. Amém. Pastor Davidson, considerações finais e depois, de gentileza, faça a oração final. Amém. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Toda quarta-feira estamos juntos aqui, de 7 às 8 da manhã, fazendo essas lives de conteúdo bíblico para para a bênção, né, da sua vida, para o seu conhecimento. Adquira o livro, se você quiser, faça contato. Meu WhatsApp é 021 aqui no Rio de Janeiro, 998585402. E eu terei prazer em responder você, te explicar como é que faz, para você adquirir e envio para você o livro pelos correios. E vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Se quiser a versão digital para Kindle, também você pode adquiri-lo também lá na Amazon. Na amazon.com.br você acha lá a ética do casamento judaico. Então, grande prazer estar novamente aqui com o pastorada, são os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz. E um grande abraço a todos. Amém. Ora por nós, e eu agradeço também a sua presença, a sua participação, que sempre nos abençoa e nos edifica. Amém. Ora pra gente. Sim, vamos fazer a oração então, oração final. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos em estar, ó Pai, novamente estudando a tua palavra. Pedimos a tua graça constante para a nossa vida familiar, para o nosso casamento. Aqueles, ó Pai, que têm talvez dificuldade no casamento porque se afastaram dos princípios da tua palavra ao longo do curso da sua vida familiar. Pedimos a tua graça, a tua misericórdia,
para que volte a harmonia do lar. Alguns, ó Pai, que talvez tiveram seus primeiros casamentos desfeitos por algum motivo, pedimos também a tua graça, o teu perdão e a tua bênção para a vida, ó Pai, de todos nós que desejamos ter uma vida familiar abençoada. Então, cuida de nós, nos ajuda a compreender os princípios e colocá-los todos em prática. Assim pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Até a próxima quarta-feira com esse estudo, casamento e família, segundo a cultura bíblica. Amanhã nós teremos a nossa manhã com Deus. Na sexta-feira também a nossa manhã com Deus. E sexta-feira, amanhã e sexta-feira, se Deus quiser, teremos também visitantes. Teremos também pessoas que estarão contribuindo, tá bom? Grande abraço, Dora, um beijo no seu coração, Dora. A Cris só fala em você, só fala sobre a sua vinda. A Cris está me deixando sem cabelo, ó como é que já tá ralo. Só fala em você, Dora, só fala em você. Não vemos a hora de chegar em setembro. Queridos, um beijo no coração, Pastor Davidson. Deus te abençoe rica Amém. E abundante. Shalom a todos, viu? Shalom, pastoraço, shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.